Aí eu fiquei com as minhas amigas, ai meu Deus, o que que vai acontecer agora? Ele nem chegou a pedir pra mim namoro. Ele já foi direto conversar com meu pai. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E começando mais um vídeo aqui pro canal, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje, pessoal, vou contar pra vocês um pouquinho aqui da minha história, um pouquinho de como eu conheci o abençoado do meu esposo, do meu maridão, né, essa bênção na minha vida, que é meu esposo. E eu vou contar pra vocês um pouquinho aqui dessa história. Eu juro que eu vou, assim, resumir ela, assim, o tanto que eu consegui enxugar bastante, porque a história é longa, pessoal, pois é muita história, né? Mas eu vou resumir assim bastante, tá bom? Pra vocês. E não esquece de deixar aquele like aqui pra me ajudar. E se não for inscrito, não esqueça de se inscrever. E não esquece também de ativar o sininho, porque se você não ativa, você não recebe os vídeos novos, né? As coisas novas que eu postar aqui, tá bom? Então não esquece de ativar o sininho também, tá bom? Então bora lá, pra vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Voltando lá em 97, eu tinha 13 para 14 anos, foi a primeira vez que a gente se viu na vida, né? Foi na casa de um ex-namorado da minha tia, essa minha tia aí, um beijo, não sei se um dia ela vai assistir esse vídeo, né? Quem sabe? A tia Rô, ela que foi uma cupida, assim, nas nossas vidas, era amiga, né? Do meu Ricardo, então... Ela que foi, eu tava lá, fui com ela na casa do namorado dela, do ex-namorado dela, e a gente tava lá e tava tendo uma festinha. Aí eu lembro que eu olhei pra trás, tinha uma pessoa me olhando. E pessoal, eu tinha 13 para 14 anos, mas eu aparentava um pouquinho mais de idade. Então ele pensava que eu tinha uns 15, 16 anos. Ele nunca que imaginava que eu tinha 13 anos, pessoal, isso mesmo. Só que eu era muito criança, então não ia dar certo. Eu não tinha nem ideia assim pra conversar, pessoal. Eu era assim, bem criança mesmo, né? Apesar de ser, assim, das pessoas olharem e acharem que eu tinha mais idade, de mentalidade já ver que eu era totalmente criança, só tinha tamanho mesmo. E eu lembro que a minha tia ainda deu uma força, porque ele queria namorar comigo, né? Porque naquela época era mais assim, namoro. Então, daí ela falou com a minha mãe, mas a minha mãe não deixou o pessoal não namorar, porque eu era muito nova. E graças a Deus minha mãe não deixou namorar. Pensa namorar com 13 anos, gente. É muito nova, mas 13 para 14 anos. Então, graças a Deus, a minha mãe não deixou eu namorar nessa época. Obrigada, mãe. Obrigada. Então... não amadureceu aí. Aí cada um foi pro seu lado, porque eu ainda era muito criança, tava acho que ainda na 8ª série, 7ª, não, acho que era 8ª já. 8ª série, então não ia dar certo, pessoal, muito nova mesmo, muito criança. Então depois de um ano e pouquinho, em um belo dia a gente se reencontrou. Porque assim, pessoal, a gente morava na mesma cidade, no mesmo município, os bairros eram assim, vizinhos, só que a gente nunca tinha se encontrado. Aí desde quando a gente se conheceu em 2007, sempre a gente se trombava, né? Mas até então a gente nunca tinha conhecido. E engraçado que os nossos pais se conheciam, porque ele tem parentes que são nossos vizinhos, né? Onde eu morava com os meus pais. Então, meu pai, minha mãe já conhecia a mãe dele já de muitos anos atrás. Então, já se conheciam, só que nós mesmos, nós filhos, né, nunca tínhamos visto até 2007. Então, pessoal, 2007 não, 97, desculpa aí, eu acho que eu falei 2007, não, é 97, pessoal, há 20 e poucos anos atrás. E aí, pessoal, a gente se reencontrou, foi no Natal. Eu e umas amigas minhas, a gente foi passear, né, no dia de Natal. Aí encontrei ele na frente da casa dele. Aí a gente se reencontrou, tal, a gente deu Feliz Natal. E nessa era de dia, a gente combinou de à noite ele ir lá na casa dessa minha amiga, né, que ia ter um bolinho, que era aniversário dela. E a minha mãe ia deixar eu ir. Aí tá, aí ele foi, a gente combinou acho que 8 horas da noite, não me lembro, na casa dessa minha amiga, que também morava perto da minha casa. Ficou lá do lado de fora, daí tal, a gente ficou, não sei o que, né, a gente conversou bastante. Aí tá, daí ficou por isso mesmo, ele não pediu namoro, não aconteceu nada disso. Aí num belo domingo, eu tava lá na frente da minha casa com as minhas amigas, e ele foi nesses parentes dele que mora do lado, mas propositalmente pra me ver, né. Pra me ver. E a gente se viu. Aí nessa ele foi lá pra conversar com a gente tava numa rodinha, e nessa meu pai chegou. Como meus pais já sabiam há um ano e pouco atrás que a minha tia conversou com a minha mãe tinha falado com meu pai, que tinha um menino que queria namorar comigo, só que eu nem falei a diferença de idade, pessoal, era de 6 anos, então 13 para 14 eu tinha e ele tinha quase 20 anos, então todo mundo achava assim, é muito velho. Meu pai viu ele, daí pegou e falou assim, vem cá que eu quero conversar com você. Meu pai pegou e chamou ele e desceu pra minha casa, aí eu fiquei com as minhas amigas, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Só sei, pessoal, que aconteceu tudo naturalmente, né? Ele nem chegou a pedir pra mim namoro. Ele já foi direto conversar com meu pai, porque meu pai já sabia, né? Aí foi lá, aí meu pai já falou beabá pra ele. Falou, ó, ela tá começando o ensino médio agora, ou eu tava no primeiro, não me lembro direito, e não é pra casar agora. Esperar ela terminar,
a escola, aí depois vocês vê, né, se dá certo, vai casar, e eu quero respeito aqui na minha casa, não sei o que, parará. Tá, aí começamos a namorar. E minha mãe já viu que não adiantava ela proibir mesmo, né? Porque daí eu já tava também com 15 pra 16 anos, eu tava mais madura, né, pessoal? Só que eu nunca tinha namorado já. Era o meu primeiro namorado, nem falei isso pra vocês. Então o Ricardo foi meu primeiro namorado, meu primeiro tudo. E aí a gente começou a namorar, não sei o que, e nesses desenrolos foram muitos anos, aí terminei o ensino médio, veio 2004, 2005, 2006. Aí em 2006 a gente começou a amadurecer mais assim a mente, que as pessoas também começaram a cobrar, que eu já ia fazer acho que 7 anos que a gente tava junto. E aí, Vocês vão casar, a mãe, o pai, todo mundo, né? E aí, vocês estão se enrolando muito, o Ricardo tá te enrolando, você tá enrolando o Ricardo, não sei o quê. Aí tá, em 2006 ele comprou essa casa aqui onde a gente tá, onde eu tô agora, onde a gente tá agora, né? Só que era uma casa que não tinha essa casa que a gente tá, só tinha a casa de baixo e era imorável, eu tinha que reformar tudo, então eu quis primeiro construir essa pra depois a gente casar. E vocês sabem que construção tem o tempo e também dinheiro, e era mais ele, né? Eu já trabalhava também, o que eu podia eu ajudava, mas era mais ele. Aí, pessoal, todo ano a gente ia casar, de 2007. Ah, esse ano a gente casa, quando começava, 2007. Aí 2008, esse ano a gente casa, isso já tinha 8 anos. Aí em 2009 já tinha, não, na verdade já tinha, em 2009 já ia fazer 10 anos que a gente tava junto. Aí a gente já tava, né, a casa aqui, a gente já tava reformando, a gente tinha noivado, a gente noivou acho que em 2008, mas um noivado assim. Ele colocou a aliança no meu dedo, uma aliança de ouro, eu coloquei, teve festa, não teve nada. Porque a gente noivou, tá, aí chegou 2009, daí a gente falou, não, esse ano a gente casa. Ele falava pro meu pai e pra minha mãe, ele falou, não, esse ano a gente casa, a gente, vamos, né, estamos rebocando a casa, a gente já tinha construído, não sei o que, se Deus quiser esse ano a gente casa. Aí tá. Aí o que aconteceu, pessoal? Eu acabei engravidando da minha primogênita. Eu lembro que foi um tempo assim, pessoal, que eu fiquei assim muito triste, porque pra mim eu tava desapontando a minha mãe, desapontando meu pai, e por eu ser a mais velha eu queria ter dado exemplo. Só que também já tinha quase 10 anos que eu estava namorando, e uma hora, né, pessoal, tanto tempo ia acontecer, e aconteceu, e acabei, né, engravidando da minha primogênita. Hoje ela tá com 11 anos, minha filha, que é a nossa felicidade, mas naquela época, pessoal, eu fiquei assim muito triste, e tanto que pra contar pra minha mãe demorou, eu já tava com quase 4 meses de gravidez quando eu fui fazer o exame, porque eu achava que eu não tava, que era coisa da minha cabeça, e eu fiquei muito triste. E aí quando eu peguei o resultado que eu tava mesmo, eu falei, vixe, e agora? Aí ele falou, e agora que a gente já vai casar mesmo? Só que eu fiquei triste, que eu falei, minha mãe vai ficar muito triste, não sei o quê. Aí chegou o dia de falar, eu não tive coragem de falar com a minha mãe, foi o Ricardo que foi e falou, meu, pensa na felicidade da minha mãe. Minha mãe ficou muito feliz. Eu até fiquei assim, surpresa com a reação da minha mãe. Mas o que confortou, a palavra que me deu conforto, que ela falou assim, vocês já iam casar e também já faz tanto tempo. E eu já tava com 25 anos, né, pessoal? Não era uma menininha novinha mais. E ele já tava com 30 e acho que 32. Então a gente já era maduro, não era assim. Então minha mãe não ficou triste. Aí eu lembro pra falar pro meu pai também, a gente tava assim assistindo. eu falei, não fala na minha frente não, deixa pra falar depois. Ele resolveu falar na hora que tava ali. Aí falou, Lainha, aconteceu isso. Aí meu pai só fez assim, então a gente tem que apressar, né? Então amanhã a gente já vai lá pra medir o piso pra gente colocar. Então, pessoal, foi tudo assim preparado por Deus mesmo, porque, graças a Deus, meus pais aceitaram super bem também por causa da minha idade, e porque também já fazia tempo que a gente tava namorando, quase 10 anos, a gente tinha que casar mesmo, né, pessoal? E a gente, assim, levava a vida de namorado mesmo, não era namorido, não. Era cada um na sua casa, tal, não tinha essa, não, naquela época, não. E quando ele dormia na minha casa, era no quarto do meu irmão, não tinha nada de dormir, então a gente respeitava mesmo. Mas, enfim... Aí meu pai é pedreiro, meu pai aí ajudou a gente aqui, fez tudo pra gente de graça, veio os meus tios, fez mutirão, a gente conseguiu terminar a nossa casa. Isso foi em junho, né, que aconteceu. Aí quando foi em dezembro a gente casou, eu tinha um sonho de casar em igreja, tudo, mas como aconteceu tudo muito rápido e eu sou católica, e tudo tem um tempo, a gente tem que fazer cursinho, eu ainda não tinha feito crisma, não sei o que, acabou que a gente não conseguiu, pessoal, casar na igreja, casei só no cartório, e... eu tenho ainda esse sonho, espero um dia poder realizar, né, da gente casar, e pra gente também tá kit também, porque pra quem é católico sabe, se um dos sacramentos é o matrimônio, e a gente não tem esse sacramento, então a gente fica barrado em muitas outras coisas, então a gente tem que regularizar isso também. Aí nós casamos, fizemos uma festa, a gente não ia fazer festa, mas a minha mãe Ficou, namora tanto tempo pra não ter festa? Não, vai ter que ter. Então, quando foi em setembro de 2009, a gente contratou um buffet, aí meu pai ajudou o Ricardo a pagar. Em dezembro a gente casou, eu já tava já com barrigão, pessoal, com 8 meses já de gestação. E como vocês viram aí na foto, né, na foto aí da capa do vídeo, se der eu deixo umas fotinhas aqui pra vocês aqui do meu casamento. Mas foi assim, daí a gente casou e ele trabalhava de noite, de 2009 pra cá, pessoal. A gente teve, assim, muitas histórias, muitas coisas aconteceram. Ele trabalhava de noite, a gente teve alguns problemas no começo do nosso casamento, né, porque ele trabalhava de noite e eu sempre tive medo de ficar sozinha. Mas graças a Deus tudo se resolveu. Eu tive a minha filha em janeiro de 2010, e depois de lá pra cá a gente teve mais 2, pra quem me acompanha aqui desde o começo já conhece meus filhos, quem não me acompanha tem vídeos anteriores que eu mostro sempre o nosso dia a dia aqui com os meus filhos. Hoje eu não vou mostrar eles que eles estão dormindo, tô aproveitando pra gravar, porque tem um bebezinho que é difícil eu conseguir gravar.
Mas foi isso, pessoal. Eu sei que ainda ficou um pouquinho comprido, mas foi isso. Foi assim que eu conheci o meu esposo. Assim, a minha história, pessoal, e a gente já tá junto, já vai fazer 12 anos, graças a Deus. E construímos a nossa família. E eu espero, assim, a gente não casou ainda na igreja, mas tem um sonho ainda de casar na igreja. A gente vai, sim, com fé em Deus, realizar esse sonho, que é dele também, porque ele é católico e a gente tem que estar tudo certinho, né? E foi isso, pessoal, a nossa história de amor. Ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro marido, assim, primeiro homem, primeiro tudo. E eu sou muito feliz, graças a Deus. A gente, como todo casal, tem as qualidades e os defeitos. Eu tenho minhas qualidades e os defeitos, mas essa diferença que nos torna, assim, parceiros. E eu espero, assim, morrer ao lado dele e a gente possa viver sempre feliz. Que a gente possa viver sempre junto, feliz, com os nossos filhos. Então foi isso a minha história. Eu dei com 25 anos e casei com 26. E estamos juntos, já vai fazer 12 anos, graças a Deus. Então, levando o tempo de casamento, de namoro, a gente já vai fazer 22 anos juntos. É isso mesmo, pessoal. Então foi isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, pra conhecer um pouquinho mais, assim, do meu dia a dia, da minha história, dos meus filhos, da minha família, tá bom? Não esquece de deixar aquele like, pessoal. Tchau, beijo!